Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil espírita que traz mensagens todos os dias para todos vocês no YouTube, no Instagram e no Facebook. Hoje vamos para mais uma palestra de segunda-feira, esse esquenta do assunto do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. Todas as segundas nós já fazemos algumas reflexões sobre o tema da semana e na quarta-feira, às 20 horas, realizamos a nossa live do Evangelho no Lar. Essa semana nós iremos terminar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nessa semana do capítulo 18, nós estudaremos o item 16. Então é o item 16 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item 18 é uma instrução dos Espíritos que diz o seguinte: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nós reconhecemos o cristão pelas suas obras? E aí nós nos perguntamos, quais são as nossas obras? Qual é a tua obra? Qual é a minha obra? De que obra é essa que o Evangelho está nos falando? Como assim eu reconheço o cristão pelas suas obras? Pelas suas boas obras? Pelas obras ruins? Por tudo. Pela vida. Reconhece o cristão não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. Reconhece o cristão não por aquilo que ele professa, mas pelos exemplos que ele deixa no caminho por onde ele passa. E uma boa forma da gente refletir sobre qual é a nossa obra, ou seja, sobre o que estamos produzindo, é a gente pensar sobre o que vamos ser lembrados quando não estivermos mais aqui nesse plano. Eu sei que eu sou um espírito eterno, mas essa encarnação ela é finita. Eu não vou morrer nunca, porque a morte não existe. Assim como eu sempre falo que não existe vida após a morte. O que existe é vida. Em alguns momentos estaremos encarnados, em outros desencarnados. Mas é como agora. Agora eu estou encarnado. Mas quando eu não estiver mais encarnado aqui nesse plano, esse corpo perecer, e meu espírito for para outro, as pessoas que aqui permanecem vão lembrar de mim como? Pelo quê? Será que é pelo que eu falei? Será que é pelo que eu pensei? Ou será que é pelas minhas obras? Ou seja, pelos exemplos, por aquilo que eu pratiquei. Vejam o que nos diz o Evangelho. Escutai essas palavras do Senhor. Todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio, abri os vossos olhos, pois o momento de ouvir chegou. E aí, relacionado à nossa obra, né? Tem duas questões sobre esse ponto que é importante que a gente entenda. Aqueles que acham que a doutrina espírita é do demônio, porque é uma doutrina que invoca os espíritos, é uma doutrina que fala com os mortos, é uma doutrina que tem incorporação, imagina, de um outro espírito numa pessoa aqui encarnada. É uma doutrina que traz mensagens do além, mensagens escritas, mensagens inspiradas. Logo não pode ser de Deus, porque fica mexendo com essas coisas. Entendeu o seguinte: quem acha que a doutrina espírita é isso, não entendeu a doutrina espírita. A doutrina espírita, óbvio que tem que tem incorporação, que tem psicografia e que tem vários fenômenos de materialização, dentre outros. Mas quem se apega à parte do fenômeno da doutrina espírita não a entendeu. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que fala de amor, que fala de Jesus, que fala de caridade.
E a doutrina espírita, o que ela prega, o que ela traz como principal lição, é o aperfeiçoamento moral daquele espírito que está encarnado aqui. Porque é o aperfeiçoamento moral desta vida que vai contribuir para a nossa evolução espiritual pela eternidade. Reencarnando aqui, nesse planeta, se for o caso, centenas de vezes, milhares de vezes, e também vivendo em outros planos, em outros planetas, conforme a nossa evolução. E tem o lado contrário desse, daqueles, né, que são espíritas e acham que, como espíritas, eles são os escolhidos, os privilegiados. Porque eu sou espírita, então eu sei da terceira revelação, que é o Consolador prometido. Eu sou espírita, eu sei da vida eterna, eu sei da lei da reencarnação, eu sei que eu vou continuar progredindo e evoluindo pelos mundos. E aquele que se acha escolhido, aquele que se acha o privilegiado, porque conhece alguma coisa que o outro desconhece ou ignora, ele automaticamente já não é o escolhido. Ele automaticamente já não é o privilegiado porque também não entendeu nada. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Se cometer o mesmo erro, alguém que sabe, que conhece a doutrina espírita, e alguém que não conhece, alguém que conhece a reencarnação e alguém que não conhece, se for cometido o mesmo erro por essas duas pessoas, um que acha que a vida, que sabe que a vida é eterna, a vida do espírito, e que ele vai reencarnar quantas vezes for preciso para que ele evolua, e aquele que acha que a vida termina aqui, que nasceu, começou, morreu, terminou e acabou, e que a vida é só aqui, que só se vive uma vez. Se esses dois cometerem o mesmo erro, aquele que sabe do espiritismo, da vida eterna, da reencarnação, da evolução eterna como espírito, será muito mais cobrado do que aquele que não sabe. Porque a responsabilidade é sempre de quem sabe. Então nós espíritas temos que entender que o que vai fazer com que a gente seja lembrado é a nossa evolução moral, é o tanto que ajudamos os outros, é o tanto que contribuímos para a evolução do nosso planeta. O Evangelho nos fala assim, olhem que curioso, basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Ou seja, basta trajar a farda do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? É lógico que não. É lógico que não. O que importa são os nossos atos, e não o que a gente traja, e não o que a gente fala, e não o que a gente professa, mas os nossos atos, o exemplo que deixamos. Procurai os verdadeiros cristãos e os vos reconhecereis por suas obras. Seremos reconhecidos pelas nossas obras, por aquilo que deixamos como exemplo de bom e de ruim. É por isso que seremos lembrados. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Aqueles que a gente ouve tanto falar na reforma íntima. A árvore do cristianismo deve produzir os frutos do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência, da tolerância, do amor para com todos, os frutos da empatia. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são maus. É óbvio, porque a vida é sempre boa. A vida é sempre cheia de oportunidades de desenvolvimento. A vida é sempre cheia de oportunidades de evolução espiritual, de evolução moral. Nós aqui não compreendemos. Nós aqui encaramos os obstáculos como castigo. Nós que encaramos os desafios como se fossem um castigo de Deus, quando na verdade são oportunidades e a gente não compreende por ignorância. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore
de vida, cujo fruto dão a vida eterna. Essa árvore que é Jesus, esse caminho que é Jesus, com todos os seus frutos de amor, de benevolência, de indulgência, de bondade, de caridade, de empatia. Deixai-a, essa árvore que é Jesus, tal como o Cristo vô-la deu. Como que o Cristo nos deixou a humanidade? Com amor. E o que a gente faz? Ao invés de usar esse amor de Jesus, o amor de Deus, nós preferimos tratar as questões com orgulho, com vaidade, alimentar o nosso egoísmo. É mais prazeroso, né? Mas é um prazer fugaz, efêmero. É passageiro, é só de agora. Nada contribui para a nossa evolução moral e espiritual. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. A árvore que possui bons frutos deve distribuí-lo para todos. Sabe o que isso significa que Jesus nos deixou? É que a pessoa que distribui bons frutos é porque é boa árvore e tem bons frutos para ela. E esses frutos são o amor, a caridade, a bondade, a sua inteligência. E por que eu devo distribuir esses frutos? Porque eu só evoluo a partir da evolução do outro. Eu só me desenvolvo ajudando o outro a se desenvolver. Porque para que eu ajude o outro a se desenvolver, eu preciso mobilizar dentro de mim sentimentos, conhecimento, habilidades, mudar minhas atitudes, rever os meus valores, porque é isso que faz com que eu ajude o próximo a se desenvolver. Eu preciso ter isso dentro de mim para ajudar o outro. E quando eu faço isso com o outro, eu estou treinando isso dentro de mim. É como a gente faz com um filho. Quando a gente quer desenvolver valores num filho, quer que ele desenvolva bons hábitos, o que a gente faz? A gente lembra que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. E dessa forma, eu passo a desenvolver em mim bons valores, boas atitudes, para que não fique só na palavra, e meu filho perceba esses valores e essas atitudes que eu tenho e siga isso como exemplo. E com o passar do tempo, ele vai perceber que eu também sou cheio de defeitos, mas aquilo que é essencial, como minhas atitudes e meus valores, eles são preservados dentro dele, meu filho. E é isso que é isso que Jesus faz conosco. Deus, como nosso Pai, Ele nos dá como exemplo o amor puro, o amor ao próximo, o amor a toda a humanidade e possibilidade de desenvolvimento. E Ele quer que a gente se desenvolva para que ajudemos aos nossos irmãos. Assim como Jesus nos trouxe o maior mandamento de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu espero que vocês leiam, é um trecho bem curtinho, né? O item 16, que é o último item do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflitam sobre ele, relacionem com a sua vida, com o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta. E juntos, quarta-feira, às 20 horas, estaremos todos unidos, um só coração, para a nossa live do Culto do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Eu espero todos vocês lá. Fiquem com Deus e até quarta-feira.